Da locação de coisas. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e o gozo de coisa não fungível mediante certa retribuição. O locador é obrigado a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso que se destina e a ela mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário, a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, uso pacífico da coisa. Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros que tenham ou pretendam ter direito sobre a coisa alugada e responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locação. O locatário é obrigado a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como a tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse. A pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e em falta de ajuste, segundo o costume do lugar. A levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros que se pretendam fundadas em direito. A restituir a coisa, fim da locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado ou do que a se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Havendo prazo estipulado a duração do contrato, antes do vencimento, não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. O locatário gozará do direito de retenção enquanto não for ressarcido. Se a obrigação de pagar aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Se, fim do prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto tiver em seu poder o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação e não constar de registro. O registro a que se refere esse artigo será o de título e documentos do domicílio do locador, quando a coisa for móvel, e será o registro de imóveis da respectiva circunscrição, quando imóvel. Em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, senão observado o prazo de 90 dias após a notificação. Morrendo o locador ou locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado. Salvo disposição contrária, o locatário goza do direito de retenção no caso de benfeitorias necessárias ou no caso de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com o expresso consentimento do locador. Do empréstimo do comodato. O comodato é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, por face com a tradição do objeto. Os tutores, curadores e, em geral, todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido, não podendo o comodante, salvo a necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada antes de fim do prazo convencional ou o que se determine pelo uso outorgado. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário, constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Se, correndo risco o objeto comodato,
juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir o acaso fortuito ou força maior. O comodatário não poderá jamais reclamar do comodante as despesas feitas com uso e gozo da coisa emprestada. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante. Do mútuo. Mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela e desde a tradição. O mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário nem de seus fiadores. Cessa a disposição do artigo antecedente se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para constituir empréstimo o ratificar posteriormente. Se o menor, estando ausente essa pessoa, se vê obrigado a contrair empréstimo para os seus alimentos habituais. Se o menor tiver bens ganhos com seu trabalho, mas em tal caso a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças. Se o empréstimo reverter em benefício do menor. Se o menor obter o empréstimo maliciosamente. O mutuante pode exigir da restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros. Se a taxa de juros não for pactuada, aplica-se a taxa legal prevista no artigo 406 deste Código. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será até a próxima colheita, se o mútuo for de ganhos agrícolas, assim para o consumo como para a semeadura. De 30 dias, pelo menos, se for de dinheiro. Do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer coisa fungível.